E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu vou continuar o assunto do vídeo anterior, porque eu tive alguns despertares e é muito interessante. A vida, quando você é uma pessoa que está conectada à vida, ela aparentemente te provoca para que você tenha novos níveis de resiliência e você possa reinventar sentidos. Mas isso é extremamente sufocante, né? Em contrapartida, é muito satisfatório quando você continua tentando e não desiste, e você descobre novos níveis de limites que você já entendia como ter esgotado, né? Porque de fato eu tô bem cansado, é uma consequência que vem desde o ano passado, mas com certeza eu tô vivendo muito melhor. E nós temos aqui, né, a característica da abstinência, a dependência química, em cima da recuperação, né? Mas os meus trânsitos, eles são todos em cima dos fenômenos da existência. Então, as nossas conversas, muitas vezes quando eu trago, primeiro porque muitas vezes são coisas minhas, né? Eu sou o meu objeto de estudo. Então eu acabo falando o que acontece no dia a dia, né? Mas é sempre numa grande esperança para aqueles que se identifiquem, traduzam para suas verdades e criem assim seus próprios caminhos. E ontem eu estava bastante sensibilizado porque foi um dia muito difícil e eu encontrei hoje, né, para quem não assistiu o vídeo anterior, ontem eu fiz um vídeo trazendo algumas perspectivas com os olhares realmente, cara, em algum momento a vida ser uma merda. E eu disse que isso não é uma máxima, e com certeza não é uma máxima. Mas existem momentos onde as coisas elas ficam muito difíceis, não importa o que você tenha ou não tenha, sabe? Seja ou não seja. É um fator psíquico, né? Cruzado junto ao sentimento e diversas realidades externas que confundem e fazem com que a gente, em algum momento, sinta que a vida é uma merda, né? E pode ser mesmo, né? Mas eu participei hoje, né, do velório da mãe do meu amigo e eu encontrei com amigos que inclusive são amigos que convivemos constantemente, mas ali, devido à atmosfera, né, no aspecto da morte, toda a sensibilidade, tivemos alguns assuntos um pouco diferentes do que costumamos ter. E algumas coisas elas apareceram e fizeram com que eu enxergasse realmente o que eu sou ou penso ser, né? Qual é o valor real do meu trabalho na frente, no aspecto terapêutico, nessa frente de comunicador, nas frentes quando, né, em alguma presença na mídia, com os meus livros, o meu trabalho nas artes plásticas, o que sou realmente nisso tudo? E foi conversando com os meus amigos que eu percebi. Porque uma pessoa que me olha na rua, né, ou vocês que me acompanham aqui, tirando quem acompanha todos os vídeos, né, porque aí sim consegue viver um nível mais de intimidade, ver como eu passo grandes dificuldades, né, eu
alguma pessoa que me olhe na rua pode olhar para mim e falar, cara, esse cara tem tudo. Ele é bonito, ele conversa bem, é carismático, né? Tá apresentável, condições, uma ótima estrutura. E isso também é verdade, né? O aspecto da beleza eu estou dizendo só para deixar fluida a conversa, mas é um assunto que eu também tenho diversos vídeos aqui, porque a beleza ela tem um fator completamente relativo, né? E uma importância que precisa estar conectada com algo interno. A beleza ela tem que ser fundamentada em princípios, em valores, senão ela fica realmente marginal. Para mim, né? A minha verdade em relação à beleza. E eu sou o problema, né? O amigo problema. Eu sou o amigo problema. Eu da turma fui o único que fiquei louco, né? Aspas. Na família, eu sou dentro da pequena área, né? Do meu núcleo, pais, mães, irmãos, familiares próximos. Eu sou o que fiquei também drogado, que gerei dificuldades e gero até hoje, inclusive sem uso de álcool e drogas. Mas dentro desses níveis de amizade e também familiares, eu sou a pessoa onde todos confiam as suas intimidades. E isso há muito tempo, desde a época da escola com os meus amigos. E ainda hoje, né? E é interessante porque ali todos estávamos juntos brincando, né? Mesmo que num velório, mas havia uma janela ali de descontração em algum momento, afinal de contas são muitas horas juntos. E todos ali, sabe, compartilhando as suas questões. E são pessoas que têm família, que são casados, divorciados, têm empresa, trabalha, possuem conquistas. Todos possuem dificuldade, né? Então, quando eu expresso a dificuldade da adicção, eu gosto sempre de deixar muito claro que não é uma maldição do adicto, assim como não é um privilégio do adicto gozar de muitos conhecimentos internos, né? Uma compensação ao aspecto num bem-estar e não ter ressaca, rebordose, né? Impulsos danosos, por exemplo. Mas todos vivem essas questões. Então é interessante porque quando eu estou, principalmente como eu retratei no vídeo anterior, e eu vivo isso bastante, né? Eu, na verdade, comecei o ano de 2024 sem tantos episódios latentes e intensos como há um mês praticamente eu tenho vivido novamente. Mas eu estou contente, independente de qualquer coisa, porque eu estou melhor do que o ano passado. Mas ainda assim, as coisas estão bem difíceis. Então, uma das coisas que eu percebi ali é que conforme você consegue socializar, viver, né? Porque uma das grandes questões é quando nos perdemos de fato nas nossas dificuldades, que são potencializadas até por uma obsessão em real desespero, angústias, frustrações, conforme conseguimos, né, colocar uma ação criativa, sair de casa muitas vezes é uma grande tarefa, encontrar alguém ou estar em algum local com pessoas, né? Executar as tarefas mais simples, né? Como, por exemplo, às vezes tomar banho, escovar os dentes, né? Lavar uma louça, arrumar a casa. Essas coisas elas têm um valor e uma importância determinante em um ciclo continuado enorme. E então você começa a sair um pouco daquele estado
de isolamento, né, de uma certa forma, e você enxerga que a vida existe, né? Você consegue fazer parte da vida. Então hoje eu fui ainda muito fragilizado pelo nível de energia que eu precisei trabalhar ontem, e hoje eu tive alguns instantes de descontração e foram muito bons, né? E aí a vida volta a ter sentido, né? Então é muito conflituoso você ter dentro de você episódios silenciosos onde você realmente sente que não tem mais como viver. Esse é um agravante para quando você é pai e mãe, porque você tem um filho, uma filha que depende totalmente de você. Não somente as questões operacionais, né? Orientadoras, provedoras, como principalmente, cara, as questões de educações, valores, afeto. E então é muito mais desesperador e ao mesmo tempo o sofrimento é uma linguagem universal, né? Então, até mesmo quem não tem filho ou não tenha nada, né, de ligação, de repente a um valor de apego, né? Entra nesses estágios e fica. E é muito ruim. Eu tô falando isso porque alguns amigos que estavam lá, eles vivem exatamente o que eu vivo. E aí que entra a importância do meu trabalho. Comumente as pessoas, primeiro que é muito comum não dar continuidade num trabalho ligado à saúde mental, né? Então, trabalhos terapêuticos de todas as sortes, eles não são continuados, né? E eu já falei, um trabalho de terapia, para que haja um resultante significativo, ele necessita de um tempo, e o tempo, cara, sem brincadeira, é para mais de um ano. Na minha cabeça eu tenho aqui um número de 2 anos, 3 anos, para que então haja um pouco mais de intimidade, destreza pessoal em cima de diversas questões junto à psique, né? E entendimentos múltiplos de diversas origens e necessidades comportamentais, onde estarão então alinhados junto o pensamento e o sentimento numa compreensão muito mais ampla. Então é muito difícil as pessoas fazerem isso. E uma outra coisa que é muito complicada são as características das pessoas. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que não pedem ajuda, tem pessoas que acham que não podem se mostrar frágil, sensível. Tem pessoas que preferem sofrer em silêncio, mas sofrem, né? Não dão tanta vazão à importância do sentimento ser compartilhado e trabalhado. E é interessante porque hoje eu fiquei bem tocado, pois desde a época de escola eu sou o amigo problema, né? Como eu falei. E eu tive muitas experiências com todos esses meus amigos. Já compartilhei várias vezes aqui também. E eu sempre expressei a eles, né, as minhas questões, que elas existem há muito tempo mesmo. Né? Eu sempre expressei isso aos meus familiares, sempre fiz trabalho terapêutico, né? Então, eu até às vezes sou motivo de piada entre os amigos e nós temos um amor que é em cima de muita provocação um com o outro. As nossas piadas, elas são bem duras. Inclusive, eles tiram muito sarro das minhas próprias questões, da minha dificuldade com a doença mental, né? E tá tudo bem. Porque eu trabalho isso em mim, né? Eu, às vezes, externalizo essas questões, mas internamente quem convive comigo sabe o nível de coesão,
lealdade, presença, né? E ainda assim, obviamente, eu acabo sendo falho. Eu constantemente falho com algumas pessoas. Eu falo para pessoas novas quando me conhecem, eu falo, né? Olha, eu sou um cara que eu confundo as coisas. Eu vou externalizar tudo, mas você vai em algum momento ter algum nível de confusão. Porque eu sou muitas coisas. É difícil para todos que convivem comigo lidar com tudo isso, né? E ao mesmo tempo existe uma imediata paixão, né, por mim. E então é complicado esse tratamento, porque uma coisa que eu tenho, ela não anula a outra. Então eu posso ter várias faces em determinadas situações, com vários níveis de pensamentos, sentimentos e comportamentos, onde a pessoa vai olhar e falar, caramba, mas como assim? Eu falo, mas é tudo isso junto. Então é complicado. E esses meus amigos, nós convivemos há muito tempo, e a gente já se entende muito bem, assim, com meus familiares, porque uma coisa é você ter colegas, novas amizades, ainda mais nesse mundo, né, totalmente líquido que vivemos com a questão digital, mas a profundidade debaixo do mesmo teto e muitas coisas vividas é diferente. Então, hoje, ali, eu vi como eu sou importante. Porque de todos esses amigos, em nenhum momento, compartilhou as suas dificuldades com alguém. Suas companheiras, companheiros, familiares, outros amigos, né? Nenhum tem um trabalho continuado de terapia. Todos são aqueles de perfil bem firme, bem homão, né? Que tá lá. E é interessante, porque eu até reflito sobre essas questões. Eu fico filosofando tanto, tudo bem que eu tenho modus operantes, né? Mas algumas pessoas, elas não questionam tanto, elas apenas sofrem. E elas vão e fazem, né? Então é um contrapeso interessante. Mas algumas coisas que eu escutei fizeram com que eu viesse aqui gravar com vocês, pois me acendeu, né? Minha chama, ela nunca apagou sobre o meu trabalho, mas eu vivo esses momentos de muitas dificuldades. E eu sempre repito isso, né? Eu enxergo as pessoas, eu imagino que as pessoas estejam vivendo grandes dificuldades. Mas a minha voz, né? Eu até peço uma licença poética aqui para falar uma besteira, mas é uma besteira que eu aprendi nas artes plásticas e eu acredito que isso possa ser compartilhado até para mostrar o nível de ridicularidade que vivemos, tá? Eu gosto de mostrar as minhas falhas, os meus erros e dizer que eu não sou dono de nenhuma verdade, porque eu consigo explorar diversos prismas, né? Dentro de fragmentos possíveis de talvez uma única palavra, inclusive. Então, o que eu vou dizer agora é bem ridículo. Eu não acredito nisso, mas eu também acredito nisso, assim como eu disse há pouco. Eu também tenho várias formas, né, dentro de todos os paradoxos, de enxergar coisas que não são anulativas, e nem complementares, e nem antagônicas. Elas são ímpar, mas múltipla, né? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu uso do meu artifício visual, eu sou bonito, então eu uso isso como uma vitrine cativa, né? Pode confundir também. E sou muito bem articulado, tenho poder da oratória, tenho conhecimento, tenho estudo, convivência, estudo pessoal, aprimoramentos constantes. O que eu falo é substancial, é real, né? Empírico, muitas vezes, genuíno. Então eu sou voz, inclusive, a pessoas que
podem ser como eu, mas são mais fechadas e não conseguem externalizar, né? Porque eu, dentro de todas as minhas multifaces, como eu gosto de colocar sempre com a deidade búdica Avalokiteshvara, o Buda das 13 cabeças e o 1000 braços, eu me sinto com diversas personas. Então eu sou todo tatuado, eu tenho a vivência da rua, da maloqueiragem, do gangster, dente de ouro, das artes marciais, lado A e lado B de todas as questões nas quais eu nunca menciono, mas se alguém tiver uma sensibilidade apurada vai conseguir chegar próximo do que é. Assim como também níveis, nichos extremamente culturais, intelectualizados, sociais, humanizados, diversidades de gêneros, vivo polos de muita playboyzada, de coisas muito, sabe, exclusivas, né? Discrepantes, inclusive, com todas as coisas que vivemos na vida, e ao mesmo tempo quebradona mesmo, tá? Então é isso. Eu sou uma voz, assim como no meu trabalho, as pessoas que vêm a mim, vêm pessoas de diversas formas. Porque a linguagem que eu concretizo, muitas vezes até egoicamente, é a linguagem do sofrimento. E a linguagem da recuperação na esperança, né? E é muito frustrante, cara, é horrível estar no momento de diálogo com a morte, né? Eu retratei bastante isso no vídeo anterior, então eu não vou explorar para não ficar mais prolixo, mas hoje com alguns amigos meus, inclusive, alguns têm arma, né? E eu vivi isso, e eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei bem triste, bem preocupado. Só quem tem arma sabe o que é ficar com a arma na mão. Parado assim, ó. Pensando. Chorando. Com raiva, desesperado. Com vergonha. Se sentindo culpado, covarde, fraco. E não fazer. Municiar. Carregar. Alimentar. Preparar. Desmuniciar. Guardar. Colocar longe. E tem um amigo vivendo isso. E se alguém olha pra esse amigo e fala, mano, esse cara tem tudo, velho. Ele é brilhante. Mano, eu queria ser ele, velho. Então, cara, o que nós estamos vivendo hoje, e quando eu sinto que eu sou o errado que deu certo, mas quem que é errado no mundo dos espertos, bem melhor, bem melhor. Faça a coisa da vida, viu? Eu não busco a perfeição em ninguém, eu não quero que busque isso em mim. Charlie Brown Jr. Quando eu digo que eu sou uma falha na Matrix, é porque nós, de uma certa forma, projetamos uma série de explicações, né? E uma das explicações que eu tenho é que existe um propósito muito maior do que o meu em ser esse comunicador. Novamente, né? De uma forma ingênua e até prepotente. Quem sou eu numa partícula insignificante de poucos 100 anos, numa existência planetária de 4,5 bilhões versus 8 bilhões de pessoas, micro, a infinita vastidão universal, com centenas de milhares de galáxias
Quem sou eu nisso, né? Para ser alguém que traga voz a quem não consegue dizer. Que seja. Também, né? Porque é real, tá aí. Vocês fazem com que isso seja real. E eu fiquei refletindo muito, porque hoje, né, nós enterramos a mãe do meu amigo, e ele tem uma história tão bonita, e eu vi uma cena que me deixou tão emocionado. É tão bonita a história, cara. Olha, ao mesmo tempo que a vida é uma merda, cara, tem coisas que são horríveis, né? Tantas distorções, pouquíssimos com muito, muitos com nada. E por mais que estejamos realmente melhorando numa série de coisas, a doença mental, ela tá pegando todo mundo, cara. Todo mundo de algum jeito. Tá difícil viver, cara. A vida, ela tá estranha. Mas talvez ela seja sempre estranha. Talvez ela fosse estranha 100 anos atrás. É que alguma coisa nos mostra como o nosso tempo, ele tá realmente diluído de uma forma patológica. As naturalidades orgânicas do espaço não existem mais. Ou você precisa fazer um esforço enorme para se conectar com ela, e mesmo assim você é bombardeado por influências nas quais faz com que você não consiga se conectar ou perdurar, estar naquilo, né? Mas hoje ali, né, enterrando-a e presenciando esse momento tão bonito, de tanta história que tem junto, eu contemplei ali e falei, mano, a vida é linda, cara. E a minha grande dificuldade hoje é porque não há uma atenção. Existem desesperos compartilhados, assim como o meu, para que possa existir um nível de conscientização mais ampla da vida, onde alguém tem que parar de bater, alguém tem que parar de reagir, mas nem eu consigo, se algo afetar os meus. Então, como lidar com tudo isso? Mas dentro de todas essas questões, o que realmente fica é você continuar tentando, cara. Foi iniciada uma conversa entre os amigos sobre as crises de pânico. E, impressionantemente, todos começaram a dizer que tiveram. Todos possuem remédio. Segura leão, né? Nana neném. E nenhum faz terapia. Nenhum dá continuidade. Meus amigos que eu converso, já conversei várias vezes sobre essas coisas. E são pessoas que, se nós olharmos no trânsito, num restaurante, na praia, olharemos e pensaremos, nossa, esse cara tem tudo. Tem. Então, de uma certa forma, tá todo mundo assim. E a minha grande reflexão é essa. A minha cobrança, a minha culpa, ela sempre reflete, né, no que eu tô realmente conseguindo para deixar para o meu filho. Como estou com ele. Eu me preocupo muito em ter momentos de qualidade, estar atento.
Mas nós crescemos e criamos nossas verdades. Não importa o que nós, pais, fazemos, a vida ela vai seguir conforme a interpretação e a reação dos filhos. Mas eu acredito que não tem como ser pai, mãe, cuidador e não ter preocupação ao que temos de oferta da vida, de nós, do todo, aos cuidados do filho e da filha. Ou de alguma criança, né, que cuidamos. Então eu realmente entendi novamente, e com certeza eu vou esquecer, e vou me perder, e vou sofrer. É como eu disse, né, nos vídeos iniciais, inclusive desse ano, eu deixei bem claro, eu falei, cara, eu tô num momento bom, mas certeza em algum momento eu não vou estar tão bem. E diferente desses meus amigos, entre diversas outras pessoas que eu conheço, familiares, entre outros amigos, né? Algumas pessoas que compartilham as suas experiências comigo, algumas pessoas que eu já converso um pouco mais de forma continuada em comentário, e as pessoas que trabalham, né, através dos meus cuidados a elas, as pessoas que eu convivo nos grupos de 12 passos, entre diversas comunidades que agora eu frequento, a praça, né, no aspecto da dependência e abstinência, abstinência e dependência química, o que eu tento compartilhar aqui, pra gente encerrar já, é realmente a minha verdade, as minhas verdades, né? Às vezes, quando eu trago um assunto mais temático, pontual, específico, é diferente. Mas assim, nesses desabafos filosóficos, são as minhas questões. Mas eu gosto de deixá-las também compartilhado. É porque, mesmo que eu me sinta mal, mesmo que eu tenha momentos muito difíceis, eu possuo diversos níveis de conhecimento e práticas, e eu consigo reagir melhor a todas essas questões, né? No vídeo anterior eu falei em cima de uma análise, um acompanhamento e sim uma ciência muito clara, porque eu realmente continuo sem o uso de medicamento. Porque eu tenho um domínio e uma destreza muito profunda de muitas origens do que eu tenho. E eu já consigo identificar os meus tempos, né? Então hoje é muito banalizado, muito comum dizer crise de pânico, de ansiedade ou qualquer coisa do tipo, porque é mais fácil, porque é simples, porque é assim que aparece, né? Só que eu tenho já mais conhecimento sobre todas essas questões, sem contar o aspecto da adicção. Então eu consigo identificar quando eu entro de repente num surto, né? Ontem eu estava muito mal. E eu consegui novamente me colocar, né? Então eu não entro em crise de pânico, de ansiedade, eu não tenho os efeitos somáticos nas conversões ao corpo, eu consigo me comportar, eu consigo ter discernimento, mas eu fico com o coração e o pensamento em total angústia, frustração, medo, desesperança. Mas ainda assim eu consigo. Diferente de praticamente todas as pessoas que não se conhecem, as mesmas vão ao hospital, ganham um remedinho para usar de vez em quando.
e param ali. Então eu tô aqui para compartilhar essa voz. A voz de muitos que muitas vezes não conseguem dizer às pessoas que convivem o que está sentindo, porque é muito confuso. Eu tenho essa dificuldade, né? Assim como pessoas que assistem às minhas coisas, vêm a mim e diz: poxa vida, passei X anos com X pessoa e a vi em tudo que você disse, né? Ou uma pessoa chega e diz: cara, você falou de mim. Eu nunca consegui entender tanto como você conseguiu expressar tudo que eu sinto. Então eu sou a voz, muitas vezes, das pessoas que estão encontrando a sua própria voz, né? Eu não quero ser a voz de ninguém. Eu sou a minha voz. Mas eu tenho esse papel, vou criar essa função então, né? Vou criar um sentido. Eu também sou a voz para que outros encontrem as suas vozes. Mas, acima de tudo, eu também preciso reconectar o meu valor a mim. Eu estou muito desgastado por diversas dificuldades e às vezes fica um pouco difícil reconhecer o meu valor, pois o meu valor ele é vivido constantemente entre os meus amigos, meus familiares, vocês, meu filho, minha filha. Mas eu sou tão exigente comigo que muitas vezes eu não consigo me enxergar. E eu tô dizendo tudo isso porque, no final das contas, dentro de todas as dificuldades que eu tô vivendo, eu vejo que eu já possuo pelo menos um pouco mais de esclarecimento sobre algumas coisas. Mas isso ainda é dicotômico ao fato em ter talvez uma resposta mais terrena. É como se eu habitasse numa esfera subjetiva, onde todas as compreensões ou as compreensões possíveis, né, que conferem a mim, eu tenha. E sendo subjetivo, então poderia ser uma representatividade alegórica, egóica, não importa, né? Dissimulada, inclusive. Mas elas são corroboradas aos efeitos terrenos junto às pessoas. Em outras palavras, a minha sensibilidade ela é muito próxima a entender a sensibilidade dos outros. E eu nasci para isso. Novamente, eu estou induzindo um sentido. E a minha recém-jornada, né, é conseguir fazer disso trabalho. E está sendo feito. Só que dentro de todas essas grandiosas verdades cruzadas, habita uma janela muito difícil em viver desde criança com episódios de uma mente muito fértil e uma sensibilidade muito forte. E hoje eu percebo que muitas pessoas são assim.
E estamos todos, novamente, como eu tenho repetido, né? Só tentando ser feliz e amado, quando muito, compartilhar o mesmo. E por isso eu continuo aqui. Então continuem lutando. Eu vou continuar lutando. Nunca desistam, porque eu nunca vou desistir. Eu tenho feito vídeos de despedida, né? Fiz 2 vídeos. E esse eu não farei de despedida, mas sim na minha transparência, da minha verdade, em cima de algo que eu sinto e acredito importante. Assim, o cuidado do meu trabalho em trazer voz em coisas que talvez estejam sendo vividas em silêncio, aos que se identificam apenas, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. E eu vou continuar sempre assim, porque eu quero, vou e já sou um pai presente para o meu filho, para minha filha, junto à realidade harmoniosa que vivemos, mas na distância, devido morar fora do país, mas meu filho junto a mim. Não importa quantas dificuldades estejamos vivendo pelos avanços desenfreados da era industrial, tecnológica, digital, medicinal, científica, inteligência artificial, transcendental, mística, cósmica. Eu sempre estarei presente buscando esses níveis de compreensões e comportamentos em cima do amor e da verdade. Para que então, não somente o que eu faço nessa voz ao mundo, vamos deixar assim, não tem problema, mesmo na minha micro-realidade digital, também seja uma voz ativa junto ao meu filho e minha filha. Porque não importa o quanto difícil seja, maior em mim é sim o amor à existência. Pra gente encerrar e fazer entender o porquê que eu tô repetindo tudo isso, eu ontem, né, tava com aqueles momentos bem difíceis de viver, e eu lembro, né, que o Abu perguntou pra mim, né, Fábio Marcondes, o que é a vida? Nós, Abu, obrigado pela honra e o privilégio. E aí eu insisti várias vezes numa resposta, pá, de, mano, fardo, presente, bibi, babá. Isso tem 10 anos quase, tava numa outra vibe. E eu persisti em todas as perguntas que ele fez, e aí no final eu disse, não cabe a mim dizer, se eu pudesse, eu voltaria essa vida muitas vezes e daqui nunca sairia. Foi alguma coisa assim, não lembro. E ontem eu tava pensando nisso, falei, mano, não aguento mais viver, velho. Nossa senhora, mano, não quero mais voltar pra cá. Voltar pra cá. Essa já é uma questão, né? E aí, no velório e no enterro da mãe do meu amigo, ela quis ser cremada, né? E eu fiquei pensando, mano, quando eu morrer, velho, dá meu osso pro cachorro roer, velho. Faz qualquer merda. Que, mano, só carne, velho. Foda-se, só osso. Grande merda, mano. E aí eu fiquei pensando assim, né? Caralho, mano, ontem eu tava no desespero
desespero, aquela vergonha, né, tal, não sei o quê. Aí ganha um respirinho de vida e fala, mano, caralho. Porque assim, só quem realmente esteve de frente com a questão da morte, né, como eu já tive em alguns princípios de overdose, não quer morrer, né? É que o nível de angústia existencial, quando bate, a morte parece ser um alívio. Mas, ao superar aquilo, e superar aquilo pode ser alguns minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos, tá? Quando eu falo isso, eu sei que é difícil de entender, mas eu fiquei os meus 2 primeiros anos de recuperação vivendo assim todo dia, angustiado. Então hoje, se eu tenho um mês de dificuldade, como eu tô passando, e tá muito melhor do que 2024, que essas são as insistências que eu faço, né? Em mostrar que cada um dentro da sua realidade, em algum momento tem dificuldade, como eu tô tendo, né? E aí há um respiro, né, de vida, e você fala, mano, eu quero viver, cara, como assim? Né? E tudo fica gostoso. Então é interessante intercalar sobre tudo isso, porque no fundo nós temos aí uma série de títulos, classificações e são de suma importância, mas o agravante da adicção faz com que tenhamos, de fato, a presença em alguns traços junto a transtornos, neuroses, perversões e psicoses, patologias e enfermidades da saúde e doença mental, muito intenso. Então, eu sei realmente o que é habitar uma hipertimia e uma hipomania. Oscilar. Mas mais do que isso, eu consegui lidar. E eu já repeti isso, né? Às vezes, a solução está no segundo depois de não desistir. Só que o segundo antes de desistir, ele é infinito. Ele quebra a relatividade do tempo. Você habita um espaço infinito. Infinito. Então hoje eu vou ficar quietinho. É domingo. Vou subir os vídeos. Vou descansar, tô cansado. Essa semana vai ser treta. Eu tenho que resolver um monte de merda. Um monte de merda. Já não tenho condição nenhuma, nem para o final do dia. Mas me reacendeu a importância real em ser um pai presente. Ontem eu dormi com ele, de cabecinha dada, contando história. Ficamos o dia inteiro em carinho e amor. Troquei mensagem com a minha filha. Tô olhando aqui, tá o meu kimono e o kimono do meu filho. A gente conseguiu treinar jiu-jitsu sábado. Ele treina com as crianças, eu com os adultos. Sábado é tudo junto. Fizemos lição de casa. Não importa. Todas as dificuldades que eu trouxe no vídeo anterior, né? Não ter rede de apoio ativa, presente, né? Não ter mais encontros familiares, pois estão todos distantes. Logística, São Paulo capital, metrópole, vida urbana, avassaladoras. Condições de entretenimento, lazer, prazer, descontração, que sejam naturais, escassos. Uma vida bombardeada por pessoas completamente egocêntricas, vítimas de sua própria fragilidade ou pseudo-superioridade, sem nenhum conhecimento pessoal e coletivo, né? O que é pior.
Não importa o quanto eu sofra. 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. A vida toda, não importa. Sempre há respiro. E os acúmulos somatórios me conferem em ter esperança. Acreditar no amor. E no bem. E nas múltiplas verdades. Por isso, eu continuo sendo voz. E é isso, eu acho que eu não fiz mantra de entrada, né? Não. Então também não vou fazer de fechar, de saída, fechamento, encerramento. Fica somente aí uma reflexão final sobre... Não é uma despedida aqui, tá? Vou continuar. Continue lutando aí. E é isso. Falou!